Boa noite, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos, docentes, alunas, alunos, outros convidados que estão aqui também assistindo este encontro. É com grande satisfação que nós damos continuidade ao ciclo de webinars que está sendo organizado pelo curso de Psicologia do Centro Universitário Fundação Santo André, com o título de Psicologia e Saúde Mental em Tempos de Pandemia e Afastamento Social. No Brasil, nós ultrapassamos no último sábado o trágico marco de 500 mortes por Covid-19. São 500 mil famílias destruídas e uma sociedade impactada de várias formas. Eu inicio aqui a nossa mesa de hoje, solicitando um minuto de silêncio por estas perdas e com a solidariedade aos familiares e ao sofrimento da sociedade brasileira, em especial nossos docentes, alunos, não é? Seus familiares. E antes de contar esse minuto de silêncio, eu tomo aqui a liberdade de citar a manifestação de uma aluna, Mara Normídio, no dia de ontem, uma manifestação que ela fez e que é muito expressiva para que nós possamos analisar. Abre aspas. Se fôssemos fazer um minuto de silêncio para cada uma das 500 vidas perdidas, 500 mil vidas perdidas, passaríamos 348 dias ininterruptos em silêncio. Triste realidade. Então, eu peço a vocês, vamos fazer um minuto de silêncio, nos solidarizando, não é? Com as vidas perdidas, com as pessoas que têm trabalhado nessa causa, não é? Pelas 500 mil mortes no Brasil. Eu agradeço a todas e todos. O ciclo de webinars que nós estamos realizando, ele visa fortalecer a formação complementar das nossas alunas, dos nossos alunos e debater contribuições da psicologia a este cenário. Uma profissão presente em vários espaços ocupacionais e direcionada ao bem-estar humano e social. Uma profissão da saúde, no seu sentido mais amplo, não do tratamento da doença, mas sim do bem-estar físico, mental, social, como preconiza a Organização Mundial da Saúde. Então, no dia 21, nós tivemos o olhar para o tema da proteção social e a psicologia. Ontem abordamos a psicologia na saúde da mente e do corpo, e hoje o tema é possibilidades para a psicologia em relação à violência contra crianças e adolescentes. Uma questão que está muito amplificada em tempos de pandemia. O Spinoza nos fala, não é? Ele nos dá um conceito de afetividade. É um momento que, nas nossas casas, em afastamento social, é dentro da casa
que nós nos afetamos mais. É dentro das nossas casas que este relacionamento mais direto acontece, e esta afetação, ela pode ser alegre ou ela pode ser triste. E nós vemos o tema da violência familiar, seja em relação à mulher, seja em relação a crianças e adolescentes. Então, hoje, vamos tratar de possibilidades para a psicologia em relação à violência contra crianças e adolescentes. E eu agradeço muito a nossa convidada de hoje, Glízia Brasil, que está falando diretamente do Rio de Janeiro, uma condição favorável neste período de afastamento social e realização das lives. É um prazer recebê-la aqui, Glízia, pela sua experiência, não é? Pelo seu currículo, pelos seus ensinamentos. E eu passo a palavra para a nossa professora, a professora Lívia de Tartari Sacramento, que vai conduzir o debate de hoje. Eu desejo a todos e todas uma ótima noite e um ótimo debate. Boa noite a todos e todas, né? Alunos, professores que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer enormemente o aceite do convite pela Glícia, né? Colega querida aí do Tribunal do Rio de Janeiro, né? Estamos em tribunais diferentes, mas mais ou menos na mesma função. Eu vou só passar um pouquinho do seu currículo, que é extenso, enorme, né? Um resumo, para eles saberem quem você é, e aí já passo a palavra para você. Então, teve um erro na divulgação. A Glícia, ela é bacharel em Direito e não advogada, tá? Ela é membro do Fórum de Família e Sucessões da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, é professora de Psicologia aplicada ao Direito na PUC do Rio de Janeiro e na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, né? Pós-graduada em Processo Civil pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, coordenadora do curso de Extensão e Alienação Parental na PUC do Rio de Janeiro e tutora da Enfam, que é ligada ao CNJ, né, Glícia? Uhum. Eu dou a palavra para você. Gostaria de agradecer mais uma vez muitíssimo por você ter aceito o convite da Fundação, o meu convite. Os alunos estão muito honrados aí com sua presença. Obrigada, Lívia. Eu quero agradecer o convite à professora Marlene, em nome dela, cumprimentar os demais dirigentes da Fundação Santo André, do Centro Universitário, né? E dizer que, para mim, é uma honra estar aqui, discutindo com vocês, trocando ideias, parabenizar a minha colega Lívia também pela iniciativa desse trabalho, desse seminário tão bonito. Eu pude ver os temas dos outros dias, e se eu pudesse, eu estaria presente certamente, porque temas muito interessantes, né, importantes na atualidade, e agradecer também o convite que foi feito, Lívia. Estou aqui à sua disposição para a gente poder trocar uma ideia, conversar sobre esse tema da violência, que foi um tema que, infelizmente, nesse momento em que a gente está de pandemia, teve um aumento, né, constatado estatisticamente, do número de casos envolvendo violência contra a criança, e violência contra a mulher e contra idosos também. E então eu gostaria de a gente poder conversar sobre a minha impressão a respeito disso, falando desse lugar de psicóloga do Poder Judiciário. Eu atendo diariamente casos envolvendo violência contra criança, contra idosos, contra mulher, contra homens, pais também, não só mulher, né, vítima da violência, e no lugar de perícias, fazendo perícia para o juízo de vara de família, juízo orfanológico nas ações de interdição de idoso e as ações de curatela, e também lá na sala do depoimento especial de crianças e adolescentes, ouvindo crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Eu sou facilitadora da técnica do depoimento especial lá na sala, e, enfim, com essa experiência que eu estou aqui para a gente poder conversar, trazer um pouco para vocês da minha vivência.
Então, eu também agora estou facilitando aí o depoimento especial, né? Trabalhei lá em São Caetano também. Alguns dos alunos eu não tenho acesso a quem está, né? Todos os alunos que estão, alguns são meus alunos, outros já foram, outros vão ser, né? Então, eu trabalhei até o ano passado em São Caetano, que foi a primeira comarca do estado de São Paulo a ter o depoimento especial, né? E agora consegui implantar em Diadema a possibilidade do depoimento especial também. A gente vê um crescimento realmente muito grande nesse sentido, né, das violências, em todos os sentidos, tanto como você falou, né, violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente e contra o idoso. Eu vou aproveitar aqui o nosso bate-papo, né? Já tem uma pergunta no chat que eu vi aqui, ó, do Dildo Pereira Brasil. Ele pergunta o que pode a psicologia enquanto ciência e enquanto forma de tratamento contra a violência que ocorre em casa. Eu achei uma pergunta bastante interessante, bastante ampla, né? Também, mas bastante interessante para a gente que atua principalmente dentro do judiciário, né? Isso acaba chegando muitas vezes para a gente verificarmos, né, Glícia? Sim. Você quer que eu responda, Lívia? Eu quero. Então, Dildo, o que eu entendo sobre isso? A psicologia, enquanto forma de tratamento, o que ela pode trazer de contribuição, né, para essa violência intrafamiliar? Primeiro ponto é fazer com que, de alguma forma, as pessoas percebam que a forma como elas estão funcionando não está sendo boa, não está sendo legal para os membros da família. Existem muitas famílias que funcionam de forma abusiva, com relações abusivas entre os seus membros, mas só que essa família também não percebe que essa forma de relacionamento é perniciosa, é ruim e gera sofrimento. E eu vou dizer porque não percebe muitas vezes. Porque se acostumou. Cada família tem a sua dinâmica de funcionamento. E existe uma tendência natural da família, enquanto uma célula, um sistema de se autoproteger, para continuar, para perpetuar, né, para sua perpetuação. Quando vem alguém externo e aponta para os membros da família que tem algo ali dentro daquela família que não está legal, que está causando mal, está causando sofrimento a um dos membros ou a mais de um membro da família, a tendência natural da família é alijar essa pessoa que apontou isso. Porque a tendência natural é a família se autoproteger. E isso é muito perigoso quando a gente fala de violência contra a criança, por exemplo, porque em muitas situações de abusos que acontecem dentro de casa, na maior parte dos abusos que acontecem contra a criança e jovem, adolescente, eles são intrafamiliares. Em torno de 72% desses abusos, é o último índice do IBGE. Isso significa que a cada 7 minutos uma criança é vítima de violência sexual no Brasil, o que é uma coisa muito grave, e que 72% dos casos são casos que acontecem dentro de casa, chamada violência intrafamiliar, por pessoas conhecidas dessa criança, dessa jovem. A maior parte dos agressores são homens, isso é estatístico também, violências sexuais, tá? E físicas. E a maior parte das violências, das vítimas de violência física e sexual são meninas. Entre 9 a 14 anos é a maior faixa etária, né? Faixa etária de maior incidência. E quando a gente está falando disso, é importante a gente entender esse funcionamento dessa forma de violência para que a psicologia possa dar lugar e voz e vez a essa vítima de sofrimento. Porque a tendência da família vai se abafar. A tendência da família vai se minimizar. Quando uma criança chega para um adulto para contar que está sendo vítima dessa violência, a tendência primeira da família é esconder, é varrer para debaixo do tapete. E isso faz com que essa criança permaneça sendo vítima de violência. Isso perpetua os abusos que essa criança esteja sofrendo. Então, a psicologia tem uma grande contribuição aí,
que é legitimar o discurso de uma criança, legitimar o discurso de uma adolescente, legitimar o discurso de uma mulher, dando lugar, acreditando, dando voz e vez para que essas pessoas se sintam encorajadas a falar das violências, porque elas estão ali num estado de muito desamparo, vamos dizer assim, né? A maior parte dos abusos, quando chega a notícia na rede de proteção, essa notícia dificilmente é a entrevista de revelação. Essa criança já tentou falar, já falou para outras pessoas da casa, já falou para o amigo ou para professor, e até chegar na rede de proteção, ela passou uma via crucis dentro da própria casa. Muitas vezes esse agressor continua ainda convivendo com ela. E eu já atendi alguns processos em que as crianças, na hora de serem escutadas, fizeram um movimento para desdizer o que tinham dito. Porque o que acontece, uma das coisas que acontece com a violência sexual, é que ela, após a criança narrar que foi vítima da violência, a criança ou jovem, um monte de coisas ruins acontecem em volta da casa, né? Acontecem dentro da casa. Os pais se separam, ou aquele padrasto que era o agressor, ele sai de casa, ele deixa a família à míngua, a mulher era dependente economicamente, a mulher é a parte economicamente mais vulnerável, na maior parte das vezes isso também é estatístico. Então, muitas vezes ela acaba aceitando algumas coisas que esse homem faz como forma de sobrevivência da própria família, né? Porque se ele sai de casa e não sustenta a família, ela não tem condição de sustentar sozinha. Então, acontece algumas vezes, eu já atendi alguns processos assim, que quando chega na justiça, a criança não quer mais falar sobre isso. Ela quer desdizer, ela passa a negar que tenha dito aquilo. E isso esse fenômeno é comum, esse fenômeno acontece, tem um autor que é o Tilman Furniss, que fala sobre isso, que é o fenômeno onde a criança passa a negar o abuso, né? Ela passa a negar que foi vítima de ter sido abusada. E essa é uma tentativa de voltar ao status quo. Ela faz isso no sentido de que a família se reorganize e tudo volte ao normal, como era antes. Então, assim, esquece que eu fui abusada, esquece que aconteceu isso, vamos voltar a viver normal, como éramos antes. E isso é muito complexo quando a gente vai ouvir a criança no tribunal, porque pode ser isso que esteja acontecendo, uma negação de um fato que aconteceu na realidade, de uma negação de um abuso real, né? Porque em volta dela aconteceram tragédias e ela então quer desfazer aquilo tudo, quer voltar a um estágio anterior, então ela passa a negar que tenha havido o abuso, ou pode ser que realmente não tenha acontecido na realidade. E no momento em que ela foi levada à rede de proteção para noticiar o fato, ela foi induzida por um terceiro. Exemplo, nos casos de alienação parental com notícia de falsos abusos. A criança, às vezes, contando para a mãe que foi passar o final de semana na casa do pai, é muito comum esse arranjo, né? 70% das guardas são unilaterais maternas. Existe um movimento da lei da guarda compartilhada, existe um movimento social para que os homens ocupem o mesmo lugar de cuidado que as mulheres ocupam, mas ainda hoje no Brasil a maior parte das guardas são dadas somente à mãe. E isso significa que esse genitor pai, ele é quem convive pouco com essa criança, né? Então, nesse convívio de final de semana, é muito comum essa fala e esse mal-entendido acontecer quando o casal não confia, perdeu a confiança, há um vínculo de desconfiança entre eles, né? E às vezes um desejo de vingança ou de destruição, um da vida do outro. Isso gera confusões para o filho que está no meio desse ringue de adversariedade dos pais. E aí a criança vai contar para a mãe que o pai deu banho, passou sabonete na pepeca, no bumbum. E a mãe, porque não confia nesse pai, fica completamente atordoada com essa notícia. Mas ele botou a mão no seu bumbum e doeu? E aonde mais ele botou a mão? E o que mais ele fez? Ele pediu para você fazer alguma coisa com ele? Você botou a mão no pinto dele? E aí ela começa, sem perceber, sem se dar conta, a fazer perguntas que podem ser indutivas e sugestionáveis para a criança.
E a criança, é importante que a gente diga isso, ela não tem compromisso com a verdade dos fatos. Ela é criança. Ela está contando para a mãe uma vivência que teve, e a gente não sabe exatamente o que ela quer dizer com aquela vivência, mas é algo que aconteceu e pode ter sido algo completamente natural, sem nenhuma finalidade de lascívia ou de abuso por parte de quem cuidou dela, deu banho nela. Mas, no entanto, a mãe vai entender aquilo como sendo uma coisa abusiva, como sendo um abuso sexual, e vai levar essa criança para a rede para fazer notícia do abuso sexual. E essa criança que está perdida, confusa, ela é pequena ainda, ela vai ser escutada. E outra coisa que a gente precisa pensar e questionar é se essa criança vai ser escutada de forma adequada. Porque se essa pessoa que for fazer essa escuta, seja na delegacia, seja no tribunal, não for preparado e capacitado para entender que a mente de uma criança ela é muito sugestionável por a mente de um adulto, pelo comportamento de um adulto, para entender em que contexto a notícia da notícia do fato abusivo se deu. Exemplo, se foi em auge de uma separação judicial, onde estiver acontecendo uma disputa de guarda e uma disputa de partilha de bens, essa notícia desse fato tem que ser visto com reservas. Essa pessoa que vai entrevistar essa criança precisa de perceber que existem coisas em torno da fala da criança que podem estar gerando na criança uma certa confusão daquilo que está se discutindo. A criança vê a mãe e o pai brigando. Ela vê a mãe e o pai num ringue de disputa e ela tem as imaginações dela. Ela pode imaginar, por exemplo, que o pai quer destruir a mãe e que a mãe quer destruir o pai. Então ela, na fantasia de criança, tem que tomar o partido de um dos dois para se proteger, para ser protegida por eles. E ela normalmente toma o partido de quem cuida mais tempo, que é a mãe. E aí essa mãe, por ter ouvido essa notícia, ficou muito assustada, ficou muito insegura, não confia no pai, acha sim que ele é capaz de fazer um abuso sim contra a filha, e ela faz perguntas sugestionáveis que acabam induzindo a percepção da criança a respeito do fato em si, e leva essa notícia para a rede. E essa criança vai crescer acreditando que foi vítima de abuso, quando esse abuso real não foi daquela forma como ela se recordou, né? Pode ser que tenha tido banho, tenha tido o sabonete, tenha tido o pai botou a mão assim no bumbum, o pai botou a mão assim na pepeca, mas não com finalidade de lascívia. E, no entanto, isso tudo foi distorcido da forma como foi perguntado, pela ansiedade da mãe, que estava muito nervosa, e a criança passa a reproduzir esse discurso materno, né? E leva até as redes de proteção e até o tribunal essa notícia. Então, é muito complexo tudo isso, e nós, psicólogos, temos que ter muita responsabilidade ao ouvir crianças, porque nós precisamos saber que a criança mente, precisamos saber que a criança inventa, precisamos saber que a criança distorce. Precisamos ter a certeza de que a criança não tem compromisso com a fala. E isso é a fase da infância, a fase em que a criança não tem que ter responsabilidade com a fala. Ela é criança. O que nos distingue de uma criança? O que nos torna adultos? É nós respondermos por nós, pela nossa fala. Então, a gente fala e responde pelo que a gente fala. E até pelo que a gente não fala. Mas nós somos adultos responsáveis pela nossa fala. Quando eu digo a nossa fala, eu digo os nossos desejos, eu digo as nossas escolhas. E a criança não. A criança não tem essa responsabilidade com a fala. E ela também não tem conhecimento suficiente para entender que aquela fala reverbera e tem desdobramentos. Então, ela vai falar algo sem nenhum comprometimento com a verdade real e sem nenhum comprometimento de imaginar ou supor que alguém pode ser preso porque ela falou que deu um banho, de que alguém pode vir a ter uma depressão, né, porque foi acusado de praticar abuso sexual e ficou deprimido e perdeu o emprego por depressão, e isso gerou muitas consequências negativas, foi punido socialmente, foi taxado de abusador no trabalho, no meio social. A criança não tem ideia disso, gente. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva para os psicólogos que estão na clínica.
Eu queria dizer para vocês que a realidade de Tribunal de Justiça é uma realidade muito peculiar, muito específica de tribunal, e que muitos colegas da clínica que não têm vivência de tribunal, que nunca conviveram com ninguém que tem um processo judicial, que nunca teve a oportunidade de assistir uma audiência, que nunca assistiu uma audiência lá no depoimento especial, que nunca pisou no tribunal, literalmente, nunca entrou no Tribunal de Justiça, não tem ideia da responsabilidade que é fazer um laudo, escrever algo a respeito de alguém, porque esse documento que você entrega nas mãos do seu paciente, cliente, pode vir a ser objeto de discussão dentro de um processo judicial. Então, aumenta muito a nossa responsabilidade na clínica quando a gente escreve alguma coisa. E nós temos que escrever algo dizendo que o fulano falou que foi abusado. A criança, a demandante foi a mãe, nesse exemplo que eu contei dessa mãe. A mãe foi a demandante da terapia para a filha. A mãe disse que a filha disse que o pai passou a mão na pepeca. A mãe disse para ela, a psicóloga, que a filha disse para ela, a mãe, que o pai botou a mão no bumbum. Tenham sempre esse cuidado de discernir quem disse o quê, sob pena de vocês, lá na frente, terem que ir para o tribunal para responder que disseram que o fulano é abusador. Muito cuidado em fazerem afirmações, em partirem de uma conclusão precipitada a respeito daquilo que a gente escuta. Quando a gente escuta alguém, quando alguém vai até o consultório para ser escutado, essa pessoa está em intenso sofrimento. Ela está sentindo angústia. Ela está sentindo algo de desconfortável na sua vida e ela está sentindo necessidade de falar com alguém. E se essa pessoa tiver um processo judicial, isso aumenta muito, porque o processo é algo que adoece, né? Falando um pouco assim de saúde mental de uma forma geral, a gente precisa pensar no conceito de saúde. Saúde não é só ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde, desde a década de 60, 70, na verdade, conceituou o significado do termo. O que é saúde? Saúde não é só ausência de doença. Saúde é sinônimo de bem-estar. E o que eu tenho para dizer para vocês, pela minha experiência de 22 anos de psicóloga do tribunal, é que as pessoas podem ter saúde quando entram com o processo, mas elas vão perdendo essa saúde ao longo do processo, porque o tempo é lento, a justiça é morosa, existe o direito constitucional de ampla defesa e de contraditório. Isso significa que cada coisa que você fala no processo, o outro tem o direito de se manifestar e vice-versa. Então, um processo, ele tem um trâmite, ele tem prazos para as perícias, prazos para as audiências, prazos para o perito se manifestar, apresentar a quesitação, para o assistente técnico apresentar as quesitações, que são as perguntas endereçadas ao perito do juízo, esse perito pode ser do tribunal ou fora do tribunal, nomeado, uma pessoa indicada de confiança do juiz. Ou seja, demora. E o que eu percebo que acontece? As pessoas vão adoecendo, vão ficando desgastadas, irritadas, mais pobres um pouco, porque gastam muito com advogado, gastam muito com idas ao tribunal, gastam muito para botar o filho na terapia. E essa pessoa busca fazer alianças. É esse o ponto que eu queria trazer aqui. Geralmente, quem tem um processo judicial está inserido numa lógica de ter que provar que ela está com a razão. Ela é que é a certa e a outra pessoa é a pessoa errada da situação. E nessa lógica de adversariedade, de provar quem está com a culpa, a pessoa busca aliados. E nós, psicólogos, não podemos e não devemos ser aliados de quem a gente atende. Nós somos psicólogos e nós temos que fazer um exercício para termos uma escuta imparcial. Porque senão a gente vai adoecer também nesse lugar de psicólogo. A gente vai passar a ser advogado daquela pessoa. A gente vai passar a sofrer com cada relato que a pessoa traz. Porque dentro de um processo judicial acontecem as maiores injustiças. A pessoa vai ler uma petição, coisas que o outro escreveu a respeito dela e foram coisas que ela não suportou ouvir, ela fica chateada, fica triste, chora, tem raiva.
E a gente fica indignado também. Nós, psicólogos, ficamos indignados. Duas coisas que eu queria falar para os colegas. Primeiro, é que não existe neutralidade psíquica. Quando a gente trabalha com escuta, a gente precisa saber disso. Freud já falava isso, né, desde o início do século XX, né, em 1906, 1907, ele escreveu sobre isso. Não existe neutralidade psíquica, porque nós somos pessoas. Ele falou isso quando ele escreveu sobre a clínica, né, sobre a transferência na clínica, esse fenômeno da transferência. Na clínica, o médico, o paciente traz questões para o médico, né? Questões, demanda de cura, demanda de ficar bom, demanda de não ter mais problema, tudo isso é demanda que o paciente traz, transfere para o analista. E o que o analista tem que fazer? Tem que evitar de ficar contratransferido. É o fenômeno da contratransferência, que é o analista se embolar com os sentimentos dele, com as expectativas do analisando. Então, ele faz ali uma contratransferência. Ele se acha muito poderoso, muito bom, porque o analisando colocou muita expectativa em cima do trabalho dele, e então ele passa a não escutar bem, ele passa a querer salvar o analisando daquilo tudo que está acontecendo ali, ele passa a ter sentimentos idênticos aos que o analisando tem, ele passa a ter raiva de outras pessoas que o analisando fala, e aí ele não vai mais poder ser útil para esse analisando, porque ele foi parcial, ele se misturou naquela confusão ali de lugares e papéis. Então a dica é para a gente trabalhar a nossa subjetividade fora do espaço do setting analítico. Dica importante essa. Porque quando a gente trabalha com escuta, a gente precisa de estar apto a ouvir, apto a escutar o outro. E quando a gente escuta o outro, a gente precisa saber o que é do outro e o que é meu, o que é nosso. Nós, profissionais, né? Imagine vocês, vou dar o meu exemplo. Eu trabalho diariamente com crianças vítimas de violência sexual, violências abusivas, abusos emocionais, alienação parental, só coisas bastante pesadas, né? É muito difícil ouvir um relato de uma criança que está em sofrimento. Eu ouço coisas terríveis de crianças. Exemplo, eu ouvi semana passada, na pandemia, uma menina no vídeo que chorou muito, com 14 anos de idade, ficou grávida do padrasto. Com 14 anos de idade. E o que estava acontecendo agora é que o pai e a mãe tinham se separado, estavam discutindo alimentos, porque essa menina estuda num colégio particular. Ela não pôde contar para a mãe que estava grávida do padrasto, porque a mãe estava num clima de beligerância muito grande com o padrasto, em vias de querer se separar, mas ainda não tinha se separado. E o pai entrou paralelo com uma ação de revisão de alimentos, querendo diminuir o valor que ele pagava para essa filha. Aí eu fui ouvir essa menina, ela só chorava, ela chorou muito, chorou muito, chorou muito, chorou muito, e eu não estava entendendo assim, tanto sofrimento por uma ação que seria apenas de revisão, uma revisional de alimentos. E eu queria ouvir dela, né, o que ela pensava a respeito desse conflito dos pais, né, que tipo de atividades ela fazia, porque a mãe alegava que ela já tinha tentado o suicídio, que ela tinha um descontrole emocional, que precisava de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, e por isso ela tinha um gasto mensal fixo alto. E eu tentei entender um pouco da rotina dela, e ela chorava, até que ela foi, fechou a porta do quarto e falou, olhou para fora do quarto e falou, eu acho que agora eu posso falar. E ficamos eu e a minha estagiária no vídeo, nós estamos atendendo pela plataforma Teams, né, os atendimentos têm sido online, e ela falou, olha, eu estou grávida do marido da minha mãe, a minha mãe não sabe, ele já sabe, ele quer que eu tire o meu filho, ele quer que eu faça um aborto, e eu estou muito perdida, eu não sei o que fazer, e agora no meio disso tudo veio meu pai dizendo que não vai pagar o meu colégio, que não vai diminuir o valor da minha pensão, minha mãe está dizendo que eu vou estudar no colégio público, eu quero um dinheiro para fazer o aborto, que eu também não tenho esse dinheiro, enfim. Gente, isso é uma coisa muito grave de ouvir, isso é muito sério,
E isso, em princípio, isso não tem nada a ver com o processo de alimentos entre o pai e a mãe. E o que eu conversei com ela, nós ficamos na entrevista mais 1 hora, eu e a minha assistente, conversando, é que ela precisava se encorajar para que ela desse essa notícia para a mãe. E aí, respondendo ao nosso ouvinte que fez a pergunta, né, que lugar a psicologia tem, que contribuição? Uma das contribuições é essa, da gente legitimar a fala de uma pessoa que está vivendo uma violência, para que ela se encoraje, se empodere de falar, de colocar em palavras esse sofrimento e de denunciar uma violência que vem acontecendo com ela há muito tempo, que era o abuso. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, é uma coisa muito grave isso, e eu não sei se eu vou poder omitir isso do juiz, porque isso é muito sério, o que você está dizendo, né? E ela falou, não, pelo amor de Deus, eu peço para não botar isso lá no documento que você vai escrever, não, isso vai ser uma tragédia aqui na minha casa, na minha família. Minha mãe, ele está para sair de casa, se eu falar isso, ele vai sair de casa, e minha mãe vai brigar comigo, vai vir em cima de mim, como é que eu vou fazer o aborto se ele não me der o dinheiro para fazer agora que meu pai também não quer pagar a pensão? Ela estava completamente atordoada, gente, completamente atordoada. Por sorte, nesse processo, eu consegui falar, no mesmo dia que a gente entrevistou essa menina, eu consegui falar com a tia materna, a irmã da mãe, que era madrinha dessa menina, que tinha ligado lá para o meu setor, perguntando quando que seria a entrevista, porque ela era advogada também, e ela estava dando um suporte, meio informação um pouco assim para a irmã e para a sobrinha. E eu falei com ela, a senhora é advogada do processo? Ela falou, não. Eu falei, olha, eu preciso conversar com essa menina na presença de um adulto da família, porque ela tem uma revelação importante para fazer e eu estou preocupada com a integridade psicológica dela, né? Ela está sofrendo muito, ela está sob intensa pressão, a gente não sabe se isso está colocando a própria vida dela em risco. É uma coisa que meio atravessou o processo, não é bem o que se discute, não são relacionados aos alimentos diretamente, mas indiretamente sim. Ela está se sentindo muito culpada e ela está tendendo a não denunciar esse padrasto com medo dele sair de casa, porque se ele sair de casa, a mãe vai ficar dependente financeiramente. Quer dizer, a mãe não tem condição financeiramente, ainda mais quando o pai está pensando em diminuir a pensão. Ou seja, o processo judicial estava deixando ela ainda mais vulnerável, porque esse padrasto detinha o poder econômico da casa, e então a saída do padrasto ia deixar ela e a mãe numa situação de vulnerabilidade muito grande, econômica, e ela estava então com muito medo, na verdade, de denunciar esse padrasto, com medo dele sair de casa, com medo do que o juiz fosse decidir em relação ao pedido do pai dela de diminuir a pensão. Vejam vocês que é uma situação completamente confusa, né, e complexa, porque envolve várias questões aí, várias questões. E nós temos que ter uma atividade paralela nossa de uma análise pessoal, para a gente não se embolar com as pessoas. Porque é claro que não existe neutralidade. Nós somos feitos de carne e osso, nós somos seres humanos, né? E aí a gente tem sentimento. É claro que eu fiquei com raiva desse padrasto. É claro que eu fiquei muito preocupada com essa menina e eu tentei achar alguém da rede de apoio dela para dar um acolhimento para ela. É claro que eu fiquei apreensiva com esse processo judicial de ele ser levado adiante e essa menina não se matar, não sei, dela vir a morrer numa clínica de aborto, porque ela queria muito fazer um aborto, porque seria mais um transtorno na vida dela, aquele filho. Enfim, várias coisas ali passaram na minha cabeça. E o que a gente faz para a gente não se embolar com o que é do outro é a gente se tratar. Nós precisamos fazer terapia, todos nós. Não há possibilidade de um psicólogo se formar e não fazer terapia, se ele quer continuar atendendo pessoas. Porque senão a nossa tendência é se embolar, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês, porque é muito importante a gente saber distinguir o que é nosso e o que é do outro, principalmente na hora de escrever. A partir daqueles atendimentos, a gente vai produzir um documento escrito, o laudo. E o que eu vou escrever para o juiz? Né? O que é desejo meu e o que é necessidade da família? Que o juiz intervenha. Qual é a importância da intervenção do Estado juiz na vida daquela família?
no sentido de organizar os papéis familiares, de dizer que aquela mãe tem que ser protetora, tem que ser cuidadosa, e que aquela filha não pode sofrer abusos. Dizer para aquele padrasto afastar ele de casa, dar uma cautelar de afastamento, uma proibição de aproximação de 500 metros da casa. De dizer para aquele pai, olha, sua filha agora, mais do que nunca, vai precisar de tratamento psiquiátrico e psicológico, não dá para diminuir a pensão agora. E então o juiz vai indeferir o pedido desse pai, porque vai ficar comprovado que essa menina precisa muito de tratamentos. Ou seja, tem muita importância o que a gente escreve, tem muita importância a forma como a gente escuta, a forma como a gente decodifica e a forma como a gente vai escrever para o juiz. Porque o laudo é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Qual é a finalidade de um laudo psicológico? O laudo, ele tem uma finalidade de ajudar as pessoas a se desenvolver enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Nós temos que ser instrumentos de não violação de direitos humanos. Então, quando a gente faz laudo, a gente não julga e nem condena ninguém. A gente informa, descreve como está uma dinâmica da família, e para isso eu preciso de ter uma atitude ética, sem estar embolado com as pessoas, de criticar e julgar e condenar, porque aquele meu paciente me contou um monte de coisa horrorosa que o outro fez. Eu não tenho nada com isso. Eu só estou ali psicólogo naquele momento, mas eu não faço parte daquela família, não me interessa os sentimentos daquelas pessoas. Eu como profissional, tenho que ser imparcial na minha análise. Eu vou fazer uma análise técnica, eu vou dizer do ponto de vista técnico e hipotético, o que gera para essa criança estar sofrendo um abuso sexual. O que o Estado, o juiz, pode fazer para poder diminuir o sofrimento dessa menina vítima de violência sexual dentro da casa dela. E aí falar um pouco sobre a questão da guarda. Naquele momento eu opinei pelo indeferimento do pedido do pai, porque a filha precisava sim de tratamento psiquiátrico e psicológico, e também os pais precisavam. Eu coloquei isso também. Existe uma possibilidade hoje, não sei se vocês sabem, de tratamento compulsório dos pais. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso também veio previsto na Lei de Alienação Parental, Lei 12.318 de 2010. É uma lei que já tem 10 anos, né? Isso está lá previsto como uma das formas de coibir as violências contra a criança e adolescente. Que o juiz obrigue os pais a se tratarem, que o juiz obrigue que esses pais façam terapia a fim de evitar que eles, no meio do conflito, deixem escapar os cuidados com os filhos. Isso também é uma previsão legal que é importante a gente saber que existe. Mas uma outra questão que a gente precisa pensar, e acontece muito na prática, é assim, para onde a gente vai encaminhar essa família para tratamento? Porque hoje o que a gente está vendo é uma falência da rede pública de atendimento, né? A rede de proteção. Quem é a rede de proteção? Somos nós, profissionais da saúde, que trabalhamos ou na linha da assistência, ou na saúde, ou na educação, ou no conselho tutelar, ou na delegacia, ou no hospital, na linha da saúde, né? O psicólogo hospitalar. Então, isso é a rede de proteção da criança. E essa rede de proteção está muito capenga, infelizmente, está muito falha. Nós não temos psicólogos em todos os postos de saúde. Nós não temos psicólogos em todos os conselhos tutelares. Não temos psicólogos em todas as delegacias. Não temos psicólogos em todas as escolas. E nem em todos os hospitais, quando você vai fazer, por exemplo, exame médico legal, que é aquele exame que a criança ou qualquer pessoa faz quando é vítima de um crime que deixa marcas, né? A violência sexual ou a violência ou a lesão corporal. Então, ato contínuo, vai na delegacia, faz o registro de ocorrência, segue para o hospital, segue para o IML, Instituto Médico Legal. Não tem psicólogo no IML. Não tem sequer. Isso é uma outra forma de a gente pensar a violência, que é a violência institucional, que é uma novidade dentro da lei, que foi trazida na Lei 13.431, lá no artigo 4º, inciso 5º, violência institucional.
é aquela violência praticada por nós, pelos atores da rede de proteção. Mas como é que a gente pode praticar violência, Glícia? A gente pode praticar violência quando a gente não escuta direito essa criança, quando a gente escuta mal, quando a gente escuta uma única vez e se precipita em escrever um documento e pode ser que não reflita a realidade daquela criança. É um exemplo. A gente pode praticar violência se a gente ficar toda a vida com aquela criança fazendo prova do fato. Eu chamo ela no meu consultório 10 vezes para falar a mesma coisa que ela me falou na primeira consulta. Tá? Eu estou revitimizando essa pessoa. Isso é violência. Eu estou fazendo violência psicológica, eu vou fazer violência institucional quando o juiz, por exemplo, pede excesso de laudos. Não sei como é que está aí, Lívia, mas aqui no Rio alguns juízes têm essa prática. Porque eles acham que você fez um laudo 2 anos atrás, aí a realidade mudou, então eles vão pedem outro. Aí até o laudo ser juntado, até o laudo chegar à esfera de conhecimento dos advogados da própria família para discutir, já se passou 6 meses. Aí eles pedem outro. Porque ele acha que aquele laudo já não reflete mais a realidade da família, então ele pede outro. E eles ficam assim, pedindo laudos, não decidem, eles ficam pedindo laudos, jogando para a nossa conta, dos psicólogos, então, e vai adiando a decisão. Isso é também uma forma de violência institucional. Porque o Estado, quando não se posiciona e não bota ordem na casa da família, muitas vezes essa violência vai se perpetuando, essa família vai sofrendo. Continua todo mundo muito inseguro, continua todo mundo com muito medo, continua todo mundo não se respeitando, a criança sendo vítima de violências, a criança ouvindo bate-boca diariamente entre pai e mãe separados, a criança que vira pombo correio entre a casa dos pais, inúmeras formas de violência com essa criança, que é embolada no meio do conflito como se fosse tudo uma coisa só, sem lugar para viver a infância, sem espaço para ser criança. Então, nós temos que pensar que o nosso trabalho ele tem uma inserção muito importante em todas as esferas onde se discute violência, né? Seja na clínica, seja no hospital, seja no tribunal, seja nas delegacias, enfim, seja nos grupos de apoio para adoção, seja nos grupos de apoio, quem trabalha com grupos de apoio com dependência química. Nosso trabalho é muito importante, nosso trabalho salva pessoas, cura pessoas, ajuda as pessoas a se transformarem, ajuda no autocrescimento, ajuda as pessoas a se posicionarem dentro da família de uma forma diferente, né? De forma que aquele pai não misture o filho no litígio, que aquela mãe não descarregue as mágoas em cima do filho, que eles possam dar conta dos seus conflitos entre eles, mas que não misture o filho no meio daquilo tudo. Lembrando que quem se separa são os pais, não são os filhos dos pais. Os filhos não se separam dos pais e nem os pais dos filhos. E às vezes o conflito judicial adoece as pessoas, faz com que as pessoas fiquem muito confusas e incitem o filho a se separar do outro cônjuge, do ex-cônjuge. E o filho fica muito embolado ali, fica todo mundo muito embolado. Então eu acho muito bacana o nosso trabalho, quando a gente pode dar lugar de voz, sabe, de ouvir uma pessoa que está em sofrimento. E isso poder ser um objeto de transformação, um objeto de reflexão daquela pessoa. E aí depois a gente encaminha para tratamento. A gente não faz tratamento dentro do tribunal, mas a gente encaminha para a rede, né, de tratamento público. E esse tratamento é feito pela rede. E a pessoa vai permanecer, vai dar uma continuidade, porque a ida ao tribunal, o que se discute é um recorte daquela família. É uma coisa pontual, específica, é o tema da guarda, é o tema dos alimentos, é o tema do divórcio. Agora, a família é muito mais do que só esse recorte daquela instituição. A família são pessoas em sofrimento, são pessoas em conflito. E esse conflito o tribunal não vai dar conta de resolver, né? O tribunal resolve a lide, mas ele não resolve o litígio. A lide é o processo. O tribunal vai pôr fim ao processo. Vai ter um início, um meio e um fim. Vai ter laudo de psicólogo do tribunal, vai ter laudo de assistente social do tribunal, e vai ter um fim. A lide vai terminar, mas o litígio, que é esse conflito que a família vive, isso pode permanecer.
Não é o tempo do processo que vai fazer com que isso se extinga automaticamente junto com o fim do processo. Não é assim. Não é um botão de liga e desliga, né? Antes fosse. Mas não é assim tão simples. Então, daí a importância do nosso trabalho, em que a gente pode realmente funcionar como instrumentos de intervenção na vida da família, e ajudando essas pessoas a readquirirem o seu lugar, organizando melhor seus papéis, né? O pai e a mãe protegendo o filho tomando o lugar de filho e não de juiz da família, o filho tendo que decidir a vida da família, porque isso também acontece muito. Isso é uma grande violência contra a criança também, que a gente vê acontecer diariamente nos processos judiciais. Os pais estão brigando, não se entendem, não conversam, e colocam na conta do filho se ele vai ver o outro se ele quiser. Ele vai conviver se ele quiser. E isso, gente, a gente acha que está dando liberdade para a criança, mas não estamos. Nós estamos aprisionando essa criança dentro do conflito. Porque como é que uma criança, filha de pais que se separaram, e que num ambiente onde tem hostilidade de um lado e de outro, como é que ele vai ter discernimento para escolher se ele quer ou não quer conviver com o outro? Ele ouve críticas, ele vê o pai e a mãe brigando, chorando, comentando com terceiros. Como é que ele vai escolher se quer conviver com o pai ou não? Como é que ele vai dizer para a mãe, essa criança, que conviver com o pai é legal, que lá na casa do pai é divertido, que ele come pizza, que é legal, que tem uma namorada do pai que cuida bem dele, que eles fazem coisas legais e divertidas? Do lado de cá, como é que ele vai dizer para o pai que o namorado da mãe é bacana? Que o tio fulano é legal pra caramba com ele, que eles se divertem, que um dia até escapou, ele chamou o tio de pai, sem querer chamou o tio de pai. Acontece a beça, principalmente quando a mãe casa com esse homem e ela tem um filho pequeno dele. O filho mais velho vê o pequenininho chamar de pai, e aí o filho mais velho, que é do primeiro casamento, eventualmente chama também de pai. Mas não necessariamente significa que ele não quer que o outro pai continue sendo o pai dele. Isso é porque ele ouve uma outra pessoinha, o irmão dele, todo dia chamando aquele homem de pai, e ele acaba chamando também, escapa. Mas até provar que isso é uma coisa natural, que não tem uma alienação parental, a mãe não está obrigando ele a chamar o padrasto de pai, porque pretende que o pai biológico seja colocado para fora da vida dele. Tudo isso pode ser um grande mal-entendido e gerar sofrimento para a criança. Então, o principal disso tudo é que a criança entenda, e os pais entendam, que a criança não tem que dar conta desses conflitos. Ela é criança, ela não tem que decidir nada, ela não tem que decidir se vai conviver, ela vai conviver porque a lei diz que ela tem o direito, o artigo 227 da Constituição. Então, ela tem que ir. E em casos excepcionais, em casos em que estiver comprovada uma violência, ela não será obrigada a ir. Por isso tem psicólogo dentro do tribunal, que possa avaliar que casos são esses que uma criança não vai para a casa do outro. Tá? É isso, Lívia. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que a gente podia acrescentar? Glícia, você, assim, eu achei bacana, porque a pergunta era muito extensa, né? Ela permitia você circular aí por uma infinidade de conceitos, e você fez exatamente isso. Eu fiquei aqui me deliciando com o que você estava falando, porque, assim, é exatamente o que a gente vive, né? Pode mudar o estado, eu acho que é muito parecido. Essa situação, quem já foi meu aluno, né, sabe, né, os alunos que estão aqui nos escutando, né, sabem que eu já falo sempre com eles da importância dessa avaliação que a gente faz, né, seja em que contexto for, porque, e aí eu puxo, né, a sardinha para o nosso lado, porque no contexto judiciário, né, o nosso laudo, a nossa avaliação, ela muda a vida de uma família, né? E aí eu costumava brincar com eles, né? Que pode mudar para o bem ou para o mal, né? Dependendo do que a gente avaliar, né? Se a gente fizer uma avaliação bem feita ou mal feita,
E eu sempre coloco que eu fico, sempre que eu vou fazer um laudo, eu fico muito angustiada de se eu estou conseguindo passar exatamente aquilo que eu percebi, né? Porque eu tenho noção exata, até por já ter feito especialização na área jurídica, ter algum tempo. Não tenho 22 anos na área, mas tenho quase alguns, né? E aí a gente percebe que as pessoas, às vezes, não dão a importância que a gente tem, né? Na verdade, assim, que o laudo, que a nossa avaliação tem. Os próprios psicólogos, às vezes, eu acho que não têm essa percepção quando fazem um laudo, né? Eles acham que, ok, faz assim, ok, coloca lá. Não, eu entendo a importância que isso tem para aquela criança, eu tento ao máximo dar voz àquela criança, principalmente agora, né? Desde que eu trabalho com depoimento especial, a gente acaba tendo mais cuidado ainda depois que começa a trabalhar com isso. Sim. Mas essa questão, eu até costumo fazer aqui, eu trabalhava muito com família, continuo trabalhando muito com família, então eu costumo, nos casos que dá, fazer entrevista conjunta, porque a gente consegue ter uma percepção muito mais real do que acontece. Eu acho que é o principal momento para a gente colher elementos para a nossa convicção para poder escrever. Eu acho que é o ato de avaliação psicológica e a entrevista conjunta. Eu adoro. Já tive vários problemas, inclusive. Já tive o último dos problemas foi uma que virou um copo d'água no outro. E aí eu coloquei isso no meu laudo e a promotora falou assim, nossa, se ela faz isso dentro do tribunal, né, dentro de um fórum, imagina o que ela vai fazer fora. E é exatamente isso, né? Porque a gente precisa disso. Né? Porque isso parece que é uma coisa tão simples assim, que é um espaço pobre de observação, mas ao mesmo tempo isso que você está falando, as pessoas se entregam, né? É um laboratório ali que a gente, quando está, todo mundo pergunta assim, Glícia, como você consegue, em tão poucas horas, fazer um laudo escrevendo sobre uma dinâmica tão ampla, que é uma dinâmica familiar. E aí eu explico, gente, a gente tem uma visão panorâmica do conflito. A gente entrevista a mãe separada, o pai separado, a criança separada, criança com pai, criança com mãe, e às vezes, quando é possível, criança, pai e mãe junto. Sim. Então você tem uma visão do conflito, às vezes eles estão falando a mesma coisa. Chega lá a criança falando, né? A gente ouviu muito isso, doutora, meu filho não mente. Ele disse para mim que quer ficar comigo. E aí, ok, você registra. Quando você vai entrevistar o pai fala, doutora, o meu filho não mente. Eu só entrei com esse processo porque ele disse que quer ficar comigo. E aí a gente vai ouvir a criança, né? A gente não dá nenhum feedback até então, a gente vai ouvir a criança. E aí? Meu amigo, tudo bem? Estou aqui para te conhecer, eu faço livro de uma forma bem informal essa entrevista. Eu também. Sento no chão, eu levo coisa para lanchar, eu boto música de Spotify, eu tento amenizar, assim, eu fui professora da rede estadual pública aqui, mais de 12 anos, né? Trabalhei com alfabetização de crianças. E aí eu sempre fiz essa abordagem, assim, de forma muito lúdica, eu adoro trabalhar com crianças pequenas. E aí eu sento no chão, eu conto casos, a gente brinca de teatro, um monte de coisas. Quando eu peço para ir ao tribunal, eu já falo para levar um lanche, que a gente vai lanchar, eu também sempre tenho algum lanchinho, alguma coisa, tem um rapaz no corredor que vende paçoca, vende as coisinhas ali, eu pergunto para quem leva a criança se pode comer, aí eu compro um lanchinho, a criança vem para uma sala satisfeita, a gente começa a conversar, comendo alguma coisinha, e eu tento, assim, minimizar o impacto dessa ida, né, ao tribunal, uma instituição séria, pesada. A criança, para chegar na sala da psicologia, na capital, ela anda o corredor todo, passa por todas as varas de família. Está cheio de gente sentada, gente que está chorando, gente que está entrando ou saindo de audiência, aquele pregão, gente gritando no corredor. Então, é um clima muito tenso ali, o nosso corredor, né? É escuro, meio escuro. E
E essa criança, eu tento diminuir esse impacto para ela. E aí é uma coisa interessante, a gente vai, conversa um dia, pede na semana seguinte para ir com um adulto, depois na outra semana pede para o outro adulto levar, e você começa a entender, a gente vai montando um quebra-cabeça, né, dessas questões que estão ali atravessando a família, e a gente consegue fazer um panorama, a gente consegue entender o que acontece, e aquele espaço ali é muito revelador, porque apesar de ser em poucas horas, é tudo muito intenso, né? A criança, ela está ali para falar daquilo, ela sabe que ali é para falar daquilo. Então, é meio que uma coisa muito focada naquilo que se discute. E eu acho esse momento de muita riqueza para nós, né? Para nós profissionais. E eu acho que nós precisamos de conversar com os novos psicólogos que estão chegando, que, na verdade, a gente precisa entender o que é essa escuta psicológica, né? Porque a escuta psicológica, gente, não é só a gente ouvir o que a pessoa disse. Ah, a criança disse que quer ficar com o pai. E a criança disse para a mãe que quer ficar com a mãe. Ah, e aí você pode concluir, a criança quer ficar com os dois. Podemos concluir. Mas a gente pode concluir também outras coisas, né? Ouvindo melhor, prestando atenção nisso tudo. A gente pode concluir que essa criança estava com dificuldade de dizer para a mãe o quanto gostava do pai. Ele estava com dificuldade de dizer para o pai o quanto gostava da mãe. E isso me diz algo a respeito dessa família. Me diz que esses pais estão meio disfuncionais na parentalidade deles, que eles estão misturando a conjugalidade com a parentalidade, deixando escapar para o filho a hostilidade que eles têm um do outro. Opa! Aí eu, psicóloga, já posso sugerir ao juiz algum instrumento, alguma medida de proteção que resguarde a integridade psicológica daquela criança, como, por exemplo, advertência. Né? Porque aí eu vou pedir, olha, senhor juiz, faça uma advertência aos pais, porque eles não estão percebendo, mas eles, de alguma forma, eles estão deixando escapar uma hostilidade que está interferindo na espontaneidade dessa criança. Então, assim, a criança quer ficar com os dois, mas os dois não é possível. Mas, pelo menos que os dois permitam que a criança conviva com os dois. Sim. E então, precisa ter certeza de que conviverá. Então, essa hostilidade tem que ser contida, o juiz tem que barrar isso. Ele tem que dizer, olha, você não pode permitir, você não pode não permitir que o seu filho seja livre para expressar o que sente. Então, eu acho que a gente tem que estudar muito sobre como fazer a escuta, né? Como é essa escuta? A gente não ouve só o óbvio, só o literal, a gente interpreta o que está por detrás do óbvio, por detrás do literal. E é muito importante tudo isso, né? Muito, muito. Olha, tem muitos agradecimentos aqui, muitas pessoas, vou pegar uns aqui, ó. Célia Ferreira, Glícia Brasil, sua colocação sobre transferência e contra-transferência foi espetacular, simples, com objetividade e profundidade. Então, tem vários desses aqui no chat. Obrigada, Célia. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta, mas eu acho que a gente acabou contemplando muita coisa. Pode o quê? A minha irmã, que trabalha no tribunal, ela me critica, que ela fala que eu sou muito coloquial nas palestras. Ela vai assistir lá na Emerge, eu dando palestra, fazendo alguma coisa, seminário, e ela fala que eu sou muito coloquial. Mas é meu jeito de ser mesmo, eu simplifico. Na verdade, eu acho que a gente precisa fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente já está dentro de uma instituição muito formal, muito séria, e a gente tem que trazer um pouco dessa humanização ali para dentro, né? Desse acolhimento feito à criança. Eu converso com todos os advogados, eu atendo advogados, eu converso com os advogados, eu não posso atender dentro da sala, porque a gente tem resolução que não permite, né? Que proíbe. Mas eu converso com todos, eu escuto o que todos têm a dizer. Nosso setor é em frente às varas de família, ali no mesmo corredor, os juízes vão lá pessoalmente conversar com a gente também, a gente procura fazer um trabalho de muita parceria, porque eu acho que isso é o nosso papel, a gente precisa de dar humanidade a esse lugar tão sério,
de perícia, de provar a verdade. Então, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara, né? E eu acho que eu faço isso, assim, muito naturalmente, porque eu acho que é assim que tem que ser mesmo, é muito meu jeito. É engraçado você falando isso, porque, assim, eu comecei em Diadema, né? Uhum. E fui para São Caetano. Em São Caetano, o pessoal não tinha o costume de... Eu comecei em Diadema, então eu comecei a criar o meu jeito, né? A ser o que eu sou em Diadema. E lá me possibilitaram essa conversa, essa proximidade com o juiz e com o promotor. Né? Então, eu comecei assim. Aí, quando eu fui para São Caetano, eu levei essa possibilidade para lá. E o pessoal falava assim, não, mas como? Você vai falar com o juiz? Eu vou. E o juiz vai bater lá, foi bater várias vezes na minha porta também para entender alguma coisa. Porque eu entendo, eu acho que a gente está conversando sobre isso, né, que ali é um processo que existem pessoas naquele processo. Sim. E que se a equipe do judiciário, ou seja, promotor, juiz, psicólogo e assistente social, se trocarem, se comunicarem, aquele processo vai ser melhor resolvido. Claro, claro. Né? Então, eu acho que a comunicação é fundamental, né? Eu sempre faço isso também e eu acho muito bom escutar isso de você. Mas me fala uma coisa, fiquei preocupada. Que resolução é essa que não pode falar com um advogado? Eu não lembro de cabeça, não. É uma resolução do nosso tribunal aqui do Rio. Ah, tá, do TJRJ. Tá. Do TJRJ. Aqui eu acho que não tem. Eu também converso, não são com todos. Não, que não pode entrar no setor, que não pode ter atendimento na sala. A gente faz no balcão. Entendi. Entendeu? Eu converso também, mas não todos. Eu converso só com os que me procuram, sempre tento dar uma amplitude do que eu estou vendo, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, eu não vou conseguir ler tudo, tá? Mas eu vou passar. Ó, a Priscila Girardello falou assim, nessa Via Crucis, eu acho que essa pergunta já foi respondida, mas talvez uma finalização. Nessa Via Crucis, a criança pode até chegar a pensar que ela esteja errada, de fato, acabar acreditando no que o outro lhe persiste em dizer, que são as falsas acusações, né, na verdade? Sim, Priscila, a resposta é sim. E você falou uma palavra-chave, que é a persistência. A persistência é um dos vícios da memória. Se você quer incutir uma memória falsa numa criança, uma das coisas que o adulto faz é persistir naquela informação, né? Existem sete pecados da memória. Tem um pesquisador, um neurocientista, que escreveu sobre isso, Daniel Scatter. E um dos vícios é a persistência, é você ficar repetindo para uma criança uma fala, ela vai acreditar naquilo. Principalmente se aquele adulto que falou com ela aquela fala foi um adulto de confiança dela. Isso tem um nome que se chama teoria do monitoramento da fonte. Então, você entendendo quem foi a fonte que passou a informação para a criança, tem mais ou menos chance dela ter sido ou não sugestionada, se você conhecer a fonte. Então, assim, é possível que uma criança, ouvindo repetidamente a mesma história, passe a acreditar naquilo. São as chamadas falsas memórias. Falsas memórias são memórias de fatos que não aconteceram, ou que aconteceram, mas não da forma como a criança conta. Exemplo, a criança que tomou banho com o pai no banheiro. O pai colocou a mão na boteca? Sim. Colocou a mão no bumbum? Sim. Teve abuso sexual? Não sei. É o que a gente escuta muito, né? As pessoas, elas distorcem as situações. Por conta da situação ser uma situação preocupante, vamos dizer assim, né? Que a mãe descobriu que o pai pegou e tal, estava dando banho e tal, ela acaba se afobando e aí faz de uma forma que não é a forma mais correta, que é... Né? E, inclusive, hoje, Glícia, eu tenho tido cada susto. Hoje eu estava conversando com o juiz, porque eu vou fazer um depoimento especial na sexta-feira, e aí ele mesmo já virou para mim e falou assim, Lívia, esse também foi ouvido na delegacia.
essa criança também foi ouvida na delegacia. Então, assim, a gente fica aí muitas vezes de mãos atadas. Aí eu falei com ele, doutor, vamos tentar, né? Porque a gente conseguiu implantar o depoimento especial agora, em fevereiro. Então, faz pouco tempo ainda, a delegacia talvez ainda não tenha acostumado com isso. Mas isso dói na alma. Uma semana retrasada, uma adolescente, criança, ela ficou a noite inteira na delegacia. Sabe? E aí, assim, eu falo, o promotor poderia, inclusive, entrar com um processo contra, né, de violência institucional, porque é um absurdo. Sim. É um absurdo a gente pensar nisso. Né? Sabe uma outra coisa que me ocorre quando a gente fala de violência institucional, Lívia? Não sei se você sabe, mas eu aprendi por um médico legista que os exames médicos feitos no IML, quando a criança tem alguma notícia de abuso, ou de maus tratos, ou de lesão corporal, para você ser médico legista, você faz um concurso público da rede estadual para ser médico legista, para ser perito oficial. E não requer especialidade em nenhuma ciência, em nenhuma área da medicina. O que significa que essa criança vai ser... E também não há... É clínico, né? É o clínico. Não, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um cirurgião, ele pode ser um ortopedista, ele pode ser um neurologista. Qualquer formação, ele pode ser médico legista. Eles nunca nem viram um corpo de uma criança na faculdade, mas eles farão exames de crianças. E outra coisa que eu acho que é muito violento é que o local onde é feito esse exame é junto com o mesmo lugar onde são feitas as necrópsias e as autópsias. Então, a criança fica sentada no corredor do ML, passando do lado dela, gente baleada, gente esfaqueada, sangue, pus e aquele cheiro de formol. É nesse lugar que ela passa, às vezes, a madrugada inteira para fazer um exame físico. Então, assim, é muito violento tudo isso. A forma como a criança é tratada pelo Estado ainda merece a gente poder discutir muito, debater muito. Eu falei hoje com o juiz também, isso de, por exemplo, na denúncia no boletim de ocorrência que o fulaninho colocou a mão no seio, ou colocou a mão na vagina da criança, ou do adolescente, né? Não teve conjunção carnal. Mas o bendito do delegado sempre manda para o IML para fazer o exame de corpo de delito. E aí, quer dizer, a criança é colocada numa situação vexatória e, né, eu até estava falando que isso poderia ter, a lei 13.431 poderia ter dado essa possibilidade também, né? Mas aí eu já escutei de um delegado também uma justificativa. O delegado já me falou que eles pedem o exame de corpo de delito porque pode ser que a vítima não tenha denunciado o caso como realmente foi e tenha tido conjunção carnal. Entendi. É difícil, né? Muito. Olha só, eu tenho aqui mais... Fiz um trabalho de campo onde a vítima era abusada pelo irmão mais velho. A menina engravida por causa dessas violências feitas pelo irmão e a mãe a expulsa aos 12 anos de casa defendendo o irmão. Laís Macedo, desculpa, Felipe, eu esqueci de falar. É só uma colocação, na verdade. Tem uma outra, Dayana Lopes. Isso é muito comum acontecer, né? A gente que trabalha no tribunal, a gente sabe, outro dia a gente estava discutindo. Coloca para fora aquilo que a família não quer ver. E a família se mantém coesa. Esse é um movimento natural de proteção da família, né? Natural, quer dizer, antinatural, mas que é o mais comum de acontecer. A família busca se defender enquanto célula e continuar funcionando. E o quanto eu estava discutindo essa semana com a juíza da infância, né, o quanto algumas violências são comuns, né, em algumas situações, né, vamos dizer assim, principalmente na população carente, não tem o que a gente falar, né, pela própria configuração da casa, por exemplo. Né, a gente estava vendo um depoimento especial
de uma menina que estava falando que dormia perto do irmão mais velho, e aí ele abusava dela, e já tinha abusado da outra irmã da irmã mais velha, e abusado das outras irmãs também, porque aí a gente fala da violência transgeracional, né? Sim, sim. E esse espaço físico acaba, às vezes, gerando, né? A gente pode... Tem um professor, acho que é da USP, aí de São Paulo, que fala em judicialização da pobreza. Às vezes, o estado de miserabilidade gera as questões que vão parar no judiciário, mas porque o executivo falhou. Sim. Na hora de oferecer uma Bolsa Família, de uma assistência a essa família, talvez um auxílio do governo que pudesse permitir que essa família tivesse uma condição melhor de vida, né? Mas vai parar no judiciário. Exato. E o quanto essa mãe não foi protetiva, né? Sim. A Dayana Lopes faz um desabafo aqui, Dayana. A questão da família esconder a agressão que uma criança sofre ainda continua. Triste pensar que vivi isso há 25 anos atrás e ainda perdura até os dias de hoje. Então, que bom que você consegue passar por isso, né, Dayana, de uma forma em que você conseguiu aí ver a situação que você passou, né, mas trouxe provavelmente algum aspecto de resiliência e está fazendo psicologia, pelo que me parece, né, para provavelmente cuidar dessas pessoas que vão precisar tanto do nosso cuidado aí. Eu fico bastante não feliz não pela situação que você viveu, mas pela possibilidade que você está enfrentando isso e está ressignificando, na verdade, isso, né? Eu quero oferecer essas flores para a Dayana, tá? Como sinônimo do meu colo para você. Tá bom, Dayana? É uma situação que é muito, né, a gente mexe muito com a gente ainda, né? Mas às vezes as pessoas acham que a gente está no judiciário, a gente fica insensível, vamos dizer assim, né? Mas várias vezes eu já tive que sair de um atendimento para, né? Lógico que na hora do atendimento não, a gente consegue normalmente se segurar, mas logo na sequência a gente às vezes precisa de, né, de estruturar mesmo, né? Porque somos humanos, né? Somos humanos. Deixa eu ver aqui mais. William Santos Souza. Conheci um caso que a própria mãe tinha conhecimento do abuso que o pai praticava contra a filha e obrigava ela a não falar nada por motivo financeiro. Infelizmente, é a nossa realidade. Exato. Eu estou aqui estou tentando salpicar algumas coisas, tá? Renata de Souza, boa noite, Lícia, obrigada por nos proporcionar este contato com a realidade. De que forma nós, psicólogos em formação, podemos ter este olhar tão integral e sensível a estes casos com a prática? De que forma? Primeira pergunta, de que forma nós podemos ter esse olhar sensível? Eu acho que é exercitando esse olhar sensível. Sim. Renata, eu acho que a gente precisa escutar com amor, né? Escutar com empatia. Como a Lívia falou, a gente que está numa instituição, muitas vezes a gente, nesse trabalho de perícia, muito volume de trabalho, muitos casos, a gente vai ficando meio frio, né? Assim, vira um lugar comum. A gente ouve tanta tragédia, tanta desgraça, que meio que a tragédia e a desgraça viram um lugar comum. Mas a gente não pode adoecer, sabe? A gente tem que cuidar para que a gente nunca se acomode com a situação de violência, de tragédia, porque isso é da ótica do humano, mas cada vez que isso acontece é uma pessoa que está sofrendo, é mais um ciclo de pessoas que está sofrendo, e a gente não pode achar isso uma coisa normal, natural, porque não é.
Então, a gente precisa exercitar a nossa empatia, muito. Eu acho que é uma forma da gente entender o outro, é se colocar no lugar do outro, é muito importante. E, assim, eu acho que a prática ajuda muito, sabe? Eu penso que o estágio é muito importante para que vocês possam, através da prática de estágio, saber em que área querem trabalhar, mas principalmente a que não querem. O estágio serve para isso, né? Para você descobrir em que parte, qual é a parte que você gosta. E exercitar. Eu acho que o exercício de escuta é muito importante. O exercício de escuta significa ouvir com amor e empatia e sem julgamentos. É absolutamente impossível ouvir sem julgamentos, mas a gente se exercita para isso. A gente se exercita para se colocar no lugar do outro, para ser capaz de sentir aquela dor. E isso, quanto mais a gente consegue, melhor a gente vai escutar aquela pessoa, vai acolher, vai orientar. Então, eu acho que é por aí, escuta com amor. Eu acho que você, como eu, né, Clícia, eu acho que você deve, assim, eu fico muito feliz cada vez que eu escuto alguma parte, né, na verdade são as partes que vão lá falar com a gente, e fala assim, nossa, doutora, nunca ninguém tinha me escutado assim, nunca ninguém tinha me deixado falar tudo o que eu pude falar, né, eu acho que isso me representa, eu sinto que isso também te representa. A gente ouve isso de vez em quando, né? A primeira pessoa que primeira pessoa que me ouviu, né? A gente ouve isso sempre, assim, de vez em quando uma pessoa fala. Eu acho que é por aí, escuta com amor, né? E é isso, a gente precisa, eu acho que eu formei, eu trabalho, eu escolhi estar, e você também, né? Escolheu estar no Tribunal de Justiça. Sim. Então, eu acho que eu sinto que isso é um grande diferencial para nós, que escolhermos estar. Porque tem gente que está, né? Nós escolhemos estar. Sim, faz muita diferença, realmente. Deixa a Gláucia Sena fala. A Daiana quer levar minhas flores para casa. As flores são suas. Eu também. Eu dei para você, são suas. Leve para casa, leve com você essa memória, porque essas flores são para você, tá? A Gláucia Sena, ela fala, boa noite, professora, e quanto à exposição das crianças nas redes sociais, pelos pais e a sexualização precoce. Sim, e a sexualização precoce. Sim, Gláucia, isso está acontecendo muito, isso aumentou muito na pandemia, porque as crianças estão dentro de casa mais expostas às redes sociais. Os pais têm que trabalhar e têm que dar conta de um monte de tarefas dentro de casa, então o celular é uma ótima babá, porque a criança fica quieta com o celular, né? E a gente está discutindo hoje sobre uma tese que é abandono digital, porque o abandono digital é quando você permite que um filho, um sobrinho, passe muitas horas seguidas no celular, e você não sabe o conteúdo que ele está tendo acesso ali. E pode ser, sim, que essa criança esteja tendo acesso a um conteúdo envolvendo sexualidade, envolvendo pedofilia. Isso existe, gente, isso é real. Eu atendo diariamente crianças vítimas de pedofilia em rede. Acontece dentro das nossas casas, acontece com os nossos filhos jogando videogame. A gente tem que estar muito atento a isso. Porque realmente existe esse apelo midiático para a exposição do corpo, existe essa banalização do corpo de fora, e a gente tem que pensar de que forma uma criança pequena absorve essa informação, de que forma a criança pequena vai entender tudo isso, né? E o beijo na boca na novela, o namoro, o segredo, quando um casal está namorado e eles fazem juras de amor e eles ficam ali namorando juntinhos em segredo. Isso é muito complicado para a forma como uma criança vai entender tudo isso. Por isso que a gente tem que estar atento, a gente que é adulto, que tem criança em casa, tem que estar muito atento ao conteúdo, tem que de vez em quando dar uma vasculhada, o que está rolando ali, porque, de fato, as crianças estão mais vulneráveis na pandemia e existe, sim, uma sexualização precocizada pelo uso das mídias, pela informação das mídias e das redes sociais, e dos desenhos e das novelas, dessa exposição aos meios eletrônicos.
Então, a gente precisa cuidar disso, porque nós não sabemos como que a criança assimila essa informação, tá? Não consegui te ouvir, Lívia. Eu me bloqueei, eu me silenciei. A Priscila Girardello fala, tenho mais algumas agradecimentos, na verdade, todo mundo agradecendo muito. Tá? A Priscila Girardello, ela fala, e além de tudo que nos trouxe a ampliação da área de atuação da psicologia e uma vontade de conhecer melhor e adentrar essa área que também podemos ocupar. Olha, Priscila, eu vou dar meu depoimento como psicóloga jurídica, né, do Poder Judiciário do Rio. Eu entrei no primeiro concurso que o tribunal fez para psicólogo, que foi em 98. Nossa. Depois disso, já teve uns 5 ou 6 concursos, e nós somos hoje aqui no Rio em torno de 300 psicólogos, em todo o estado. O estado do Rio é muito grande, né? E mais de 400 assistentes sociais, quase 500 assistentes sociais. E eu vejo um grande mercado de trabalho na psicologia jurídica, porque você pode trabalhar como psicólogo inserido no Poder Judiciário, fazer um concurso público para ser psicólogo do Poder Judiciário, fazendo laudos para os juízes. Você pode fazer curso de perito e se cadastrar no tribunal local, e você passar a ser perito do juízo também, porque o juiz, quando a família pode custear a perícia, ele nem sempre nomeia um profissional, encaminha o processo para o setor de psicologia. Agora mesmo, na pandemia, o corregedor, semana passada, baixou um aviso aqui no Rio, solicitando, recomendando, foi um aviso recomendação para os juízes de família, recomendando que nos casos em que as partes possam custear as perícias, encaminhem as perícias para psicólogos particulares. Por que ele fez isso nesse momento de pandemia? Porque aumentou muito o nosso volume de trabalho, muitos colegas tiraram licença por conta de serem do grupo de risco, então também diminuiu a equipe. Então ele criou uma regra em tempos de pandemia, que é estimulando os juízes a procurarem profissionais de fora do tribunal. Então você pode trabalhar dentro do tribunal, concurso público, você pode trabalhar fora do tribunal, sendo perita do juízo, o juiz te nomear perito dele. E, além disso, você pode trabalhar fora do tribunal como assistente técnico da parte. O assistente técnico ele é contratado da parte para poder complementar o laudo do perito do juízo. Então, é um campo de trabalho muito grande que existe, sabe? Então, assim, e ao mesmo tempo, pouca informação, pouco conhecimento. Eu só queria comunicar, Lívia, para os seus alunos em primeira mão, que eu vou lançar um livro esse ano ainda. Como é essa experiência de ser psicólogo do Poder Judiciário? Que ótimo, que ótimo. Olha só, para os alunos... De caso, estou trazendo como que a gente chegou a essa conclusão do estudo de caso, como é que eu fiz aquela perícia especificamente. Esse livro está sendo escrito há muito tempo, mas só agora eu consegui finalizar ele, estou finalizando, e esse ano a gente ainda vai lançar esse livro, tá? Em breve. Que ótimo, que ótimo. Então, aí eu já, em breve, dou notícia dele para os alunos. Gente, olha só, eu vou fazer uma propaganda já de mim mesmo também, né? Para os alunos que não me tiveram ainda na psicologia jurídica, acho que só o pessoal do 5º ano teve aula comigo na psicologia jurídica, vocês vão ter, a Fundação Santo André é uma das únicas faculdades que a gente tem aqui na região que tem na grade a psicologia jurídica. Eu sempre falo isso com eles, que é um diferencial muito grande, né? A maioria das faculdades não tem, né? E é uma área em constante ampliação e em constante crescimento, né? Na aula de psicologia jurídica eu falo, então, do seu concurso, eu falo de 1998, que foi o primeiro concurso da psicologia jurídica no Rio, e em 1985 aqui em São Paulo, né? Aqui a gente tem um pouco mais, eu não sei exatamente quantos psicólogos a gente tem agora, mas tem um pouco mais. Vou falar, então,
Só uma propaganda para vocês, aguardem aí o 7º e 8º semestre, eu sei que demora um pouco, quem quiser pode me procurar também, a gente vai conversando antes disso. Sempre tem um outro que procura antes, né? Eu vou falar aqui, ó. Karina Santos fala, a melhor palestra, muita informação, olha que honra. Nossa! Lígia Forato, palestra incrível. Voltamos a Priscila Girardello, adoramos seu jeito coloquial. Tamires Caetano Pereira. Priscila, fala para minha irmã que me critica, fala. Tamires Caetano Pereira, falando aqui, excelente palestra. Só para a gente, né? Peraí. Vamos achar mais aqui. A Dayana, o próprio Felipe já colocou. A Mara Normídio, não podemos perder a capacidade de nos indignar com a violência cotidiana, por mais naturalizada que ela seja. Exatamente. Sim. A Priscila Girardello também. Lícia, enorme prazer poder te conhecer, FSA, agradecida por essa noite. Que bom. Eu aqui estou. Vitória Militão. Essa palestra traz muita conscientização e nos faz pensar mais no próximo. Parabéns para as palestrantes. Esse é o nosso objetivo, né, Glícia? É tentar sensibilizar as pessoas para a nossa área. Sim. A Cristiane Maria Santana, ela fala, meu priminho de 3 anos vive no celular e os pais trabalhando sem acompanhar. Eu moro a 150 quilômetros de distância, mas fico triste e com o coração partido. Falo e oriento os pais, mas como dizem, você não tem filho, não entende. É difícil. Que pena, né, Cristiane? Lamento. Mas tenta, não desiste. Mesmo que você seja considerada aquela tia chata que fica apontando, não desiste de apontar isso. Outro dia, eu falei com umas partes que eu estava atendendo, né? Eu peguei, ninguém estava esperando, eu chamei eles para entrevistar, e aí eu coloquei os dois para conversar na entrevista conjunta, e aí eu peguei e falei assim, é isso, são partes que estão alienando a criança, os dois alienam, Glícia, você tem noção disso? E aí as crianças ficam numa situação totalmente complicada, com uma dificuldade enorme da justiça intervir, porque eu já pensei, inclusive, em sugerir acolhimento. Você acredita? Sim. Uma situação dessa. Sim, muito triste, né? Priscila Girardello, creio que essa noite você plantou uma sementinha em muitos de nós, que pensamos em breve colher esses frutos, que possamos em breve colher esses frutos. Amém, colherão. Já estão falando aqui que vão querer o livro. Estão perguntando. Vão querer o livro. Ana Clara Araripe. Não, Ana Clara Araripe pergunta da frequência. Que eles liberam uma lista de frequência aqui no chat também. Entendi. A Priscila Girardello está falando, olha só, eu ainda serei sua aluna. Não, mas é para mim, esse é para mim. Tá. Ai, meu Deus. Vai ser minha aluna, com certeza. Todos vocês vão. Lilian Pereira de Medeiros Guimarães fala, ótima palestra, parabéns. Aí agora saiu a lista, gente, estou vendo aqui. Felipe Poletti fala, parabéns pela palestra e os aspectos abordados aqui, incrível. Cristiane Maria Santana, parabéns, professora Lívia Glícia, palestra maravilhosa. Patrícia Moreira de Oliveira, amei. Patrícia está até com um vinhozinho aí, ó, Patrícia. Deu até vontade de tomar um vinhozinho, né? E aqui tá frio, aí tá calor, né? Então, aqui porque eu fecho a sala toda por causa do barulho. E eu não gosto do barulho refrigerado, então eu nunca consigo botar casaco, porque a sala tá muito fechada, entendeu? Mas tá friozinho. Aqui tá 14 graus. Nossa, aqui deve estar uns 18 ou 19 por aí.
aqui está 14 graus. O Reginaldo Rossi, meu ex-aluno, sensacional, muito conhecimento. Sim, adorei, tenho outra visão da psicologia jurídica. Parabéns, Glícia. Obrigada, Reginaldo, obrigada. Parabéns à Prof. Lívia também. Ainda bem, né, Reginaldo? Senão ia ficar feio na fita, você. Que eu até sei quem é você. Eu também sou coloquial, você está vendo, né, Glícia? Liege Forato, queremos mais palestras como essa. Joyce MP, vocês foram incríveis, que abordagem clara e necessária, tá? E o Reginaldo também falou que quer o livro e autografado. Nossa, vai ser um prazer. Nossa, tô doida para ficar pronto, gente. Sinceramente, eu tô curtindo muito esse filho que eu tô gerando, que está sendo esse livro. Ele está nascendo, ele vai nascer em breve e vocês terão. Vai ser muito legal. Ai, vai ser ótimo. Eu vou, assim que nascer, você me conta, hein? Te conto. Me informa do nascimento. Claro, você vai receber um autografado, né? Claro. E você passa para os seus alunos, porque eu acho que vai ser um instrumento que vai contribuir para poder entender e desmistificar um pouco também desse lugar, né? Explicar como é o nosso trabalho. Eu acho que vai ser muito legal nesse sentido. A gente precisa muito disso, né? Porque sim, a gente tem muito pouca publicação ainda na área da psicologia jurídica. Sim, verdade. Eu vou te mandar, o meu livro, ele está sem edição, né? Sem editora, mas eu vou te mandar o PDF dele também, e aí a gente depois troca figurinhas. Combinadíssimo. E eu publiquei em 2012, mas depois a editora faleceu, foi um quiprocó. Olha só. A saúde... Eu vou querer. Mando sim. Ele é mais geral, é sobre a psicologia jurídica no geral. Por isso que eu falo sempre do primeiro concurso do Rio, de São Paulo. Sei. Entendi. Saúde em primeiro lugar, foi maravilhosa a palestra. Célia Ferreira, sensacional esta palestra, parabéns, gente. Então, eu acho que não tem mais pergunta, né? A Liege Forato volta para falar do livro, a gente combina, quem sabe você não volta aí na Semana da Psicologia. É agosto, né? Vamos ter a semana do aniversário mesmo, deixa eu ver, eu não lembro exatamente. 27 de agosto, dia do psicólogo? Mas ela vai ser do dia 23 ao dia 27, eu acho, a Semana da Psicologia. Quem sabe? Quem sabe, gente? Eu acho que até lá a gente consegue. Vamos combinar. Aí, Marlene, já temos aí mais uma possibilidade para a Semana da Psicologia. Maravilha. Gente, eu queria agradecer assim, enormemente você, Glícia, por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula para a gente. Né? Fica uma pergunta, realmente você circulou por todas as possibilidades da violência, foi maravilhoso. Queria agradecer assim, do fundo do meu coração isso, pelos alunos, pela Fundação Santo André, e esperamos você de volta. Lívia, minha colega querida, eu irei com o maior prazer. Agradeço muito esse convite. Muito bom ter uma colega aí, ter uma rede de apoio aí em São Paulo, né? E eu conheço o seu trabalho, eu tenho notícia de pessoas que você já atendeu até, e eu fico muito feliz que a gente possa ser referência uma da outra, né? E que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho, sabendo que a gente está construindo um trabalho que foi uma primeira experiência, né, dessa ciência da psicologia jurídica dentro dos tribunais, né? A gente possa deixar um legado aí para quem está chegando, para os seus alunos, para os meus alunos, tudo isso é muito legal. E eu queria convidar todos vocês, quem não puder e puder falar para um aluno, um amigo que queira. Eu, no momento, coordeno 2 cursos na PUC-Rio. Um curso de extensão em alienação parental, que tem uma carga horária de 30 horas. Quem quiser informação, entra lá no site da PUC, www.puc-rio.br.
Esses cursos que eu sou professora e tutora, eles são ligados ao Instituto de Direito da PUC, então é nessa inserção, Psicologia com Direito, tá? Então tem esse curso de extensão em alienação parental e tem um outro curso que a gente vai começar a semana que vem, ainda tem vagas, é um curso de memória e depoimento especial de criança e adolescente. Eu vou fazer 2 turmas paralelas, uma turma segunda e quarta e uma turma terça e quinta, aberto para profissionais e estudantes de todas as áreas da rede de proteção, enfermeiros, psicólogos, médicos, advogados, assistentes sociais, pedagogos, todo mundo que atende criança dentro do sistema pode se matricular no curso, tá? É um curso curto, como é que são 3 o horário? semanas. Eu quero fazer. Então, esse horário é de tem segunda e quarta, de 7 às 9, por 3 semanas, são 12 horas de aula. E tem terças e quintas, 7 às 9. O de quarta começa na quarta que vem, e o de terça e quinta começa na quinta que vem. Eu vou ter que me adaptar já. Vou ter que fazer. Eu queria tanto se fizesse. Tudo isso disponível no site da PUC. Entra lá no Google, digita site da PUC do Instituto de Direito. Vai aparecer esses cursos lá. Tá? Certificado pela PUC do Rio. Todos eles. Eu fico me ensaiando, né? Mas a gente teve dificuldade. Eu quase fiz o de alienação parental, mas os meus horários não batem. Esse de alienação, Lívia, foi tão legal o feedback que a gente termina uma turma, já começa outra, não dá tempo nem de postar na rede, porque termina uma turma, já tem outra fechada, então não adianta fazer post, porque já tem lista de espera. Isso aqui é um sucesso, né? A gente criou um módulo 2 de aprimoramento, então quem fez o módulo 1 já está inscrito no módulo 2, que começa semana que vem, a primeira turma do módulo 2, e em outubro tem segunda turma do módulo 2, já com vaga esgotada, nem vai ser lançado em site. Agora a gente só tem vaga para aprimoramento em 2022. Então, super assim, sucesso, a gente vai se falar, deixa comigo que você vai me passar isso tudo já no privado. Beleza. Foi um prazer. Obrigada, tá? amigo. Parabéns aí pelo trabalho, pela condução da Fundação Santo André. A todo mundo que participou aqui com a gente, que me deu tanto carinho, estou saindo daqui nutrida de amor e de carinho, meu muito obrigada. E a você, Lívia, amiga querida, minha colega, meu abraço também apertadinho, quentinho, nesse frio, né? Meu muito obrigada e desejo um trabalho que frutifique muito aí, com essa turminha aí, tá? Obrigada, muito obrigada mesmo, gente. Encerramos aqui com esse carinho todo. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui presentes. Muito obrigada à Fundação Santo André por ter proporcionado isso, né? Obrigado, Felipe, Cris, pela condução aqui, né, bem, sempre cuidadosa. Muito obrigada a vocês. Não sei se a Marlene vai entrar agora. Não. Deixa eu ver. Como a Lívia me deu a palavra, eu até não ia entrar, não, Lívia. Ia ficar só aqui nesse espaço. Mas eu fico muito feliz de você ter mencionado, não é? Uma excelente palestra, Glícia. Sinta o nosso espaço, a nossa casa, sempre aberta para você aqui. Parabéns pela sua clareza, não é? Foi de forma geral, os alunos falaram, os professores que estavam aqui comentaram. Parabéns pela sua exposição, parabéns à professora Lívia pela condução. Você nos trouxe muitos desafios, viu, Glícia? Você fala de conceito ampliado de saúde, você fala de uma escuta e desta importância e responsabilidade da escuta, né, do que pode proporcionar esta escuta, ajudar a pessoa que está sofrendo, né? E você traz, acima de tudo, diferentes funções da psicologia, não é? Que isto é muito importante para a formação dos alunos, esse reconhecimento, você faz paralelos, não é? Traz a psicologia enquanto uma profissão da saúde, mas de uma forma bastante ampla,
não é? De uma forma bastante ampliada, dentro do seu compromisso com a pessoa, não é? Você traz o amor, você traz a afetividade, não é? Com o humano, e você traz isso também contributivo para a sociedade. Então, meus parabéns, saímos daqui muito fortalecidos, parabéns pela condução, este aspecto coloquial foi brilhante. Fala da minha irmã, Marlene. Foi brilhante. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada. E agradecemos a todos que estiveram conosco esses 3 dias, não é? Muito obrigada a todos vocês. E teremos, sim, a Semana da Psicologia, de 23 a 27 de agosto, no período da manhã e no período da noite. Muito obrigado a todos presentes. Obrigada. Tchau, beijo, obrigada.